Ok, boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqui presentes nesse nosso culto de doutrina. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua presença para aprendermos do Senhor, para conhecermos os Teus princípios, para conhecermos a Tua doutrina, que é a Tua palavra, que é a Tua lei, para aplicá-la ao nosso coração, Pai, para que vivamos dias melhores e alegres diante do Senhor e dos homens. Pedimos perdão, Pai, de nossos pecados e também que o Senhor nos ajude, abra o nosso entendimento, para nós nos deleitarmos, Senhor, na Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Abra aí no Salmo 63, nós estamos estudando esse Salmo. E nós dividimos aqui esse Salmo aqui em três blocos. O primeiro do verso 1 até o verso 4, o segundo do verso 5 até o verso 8 e o terceiro do verso 9 ao verso 11. Hoje estaremos tratando sobre do verso 5 ao verso 8. Mas antes vamos ler todo o Salmo, né? Para que a gente tenha uma visão e tenha um entendimento de toda a sua poesia e o seu contexto. Diz assim a palavra de Deus: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito, durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Irmãos, esse é um salmo de Davi, nós vimos no culto passado, né? E alguns estudiosos, né, eles pontuam, né, eles falam que o contexto desse salmo aqui é quando Davi fugia de Absalão. Ele já era rei, é tanto isso que aqui no verso 11, né, ele se identifica, mas o rei se alegrará em Deus. Então, Davi já era rei de Israel. Então, esse é um dos fundamentos, né, de que o contexto aqui é quando Absalão se revolta contra ele. Não é? E o motivo da revolta de Absalão contra Davi foi justamente o caso do incesto de Aminon com Tamar. Não é nem incesto ali foi um estupro, né? E Tamar era irmã de Absalão, Absalão era meu irmão de Aminon. E ele vai a Davi para pedir a Davi que Davi tome providência pela atitude de Aminon contra a irmã dele, né? O que ele fez, né? Ele defraudou, ele desonrou, não é? a Tamar, mas Davi não fez nada. Então ele se revolta, né? Contra Davi, se revolta contra Aminon, não é? Ele mata Aminon, e depois ele se levanta contra Davi, não é? E invade o seu reino, né? Toma lá o seu trono, né? E faz coisas assim absurdas com as concubinas de Davi, né? Em praça pública, né? Isso pela sua revolta contra o seu próprio pai. Então Davi foge para o deserto e é nesse contexto aqui que Davi escreve esse salmo aqui. Não é? É tanto que o desejo dele aqui está no verso 2. Quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Então ele estava longe de Israel, ele estava longe do santuário, né? E naquele contexto ali, né, o santuário ali em Israel era o lugar da adoração, era o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo.
Ele queria justamente isso, né? Então, por isso que a alma dele tem sede de Deus. Aqui, ele falando aqui do contexto do deserto, né? A vida dele está dessedentada de Deus, está seca, árida de Deus. Então, ele escreve aqui esse salmo, um salmo belíssimo, não é? Colocando aqui declarando Deus como seu Deus, né? E a sua ansiedade de ver a Deus, de buscar o Senhor e de retornar ao seu santuário. Isso foi a primeira parte que nós tratamos aqui no culto passado. Hoje nós vamos tratar sobre confiança no auxílio de Deus, né? É justamente o que os versos 5 a 8 vão nos mostrar aqui, não é? É interessante aqui como Davi aqui, ele se deleita em Deus, né? Olha só, como saborosa comida e farta, como saborosa comida se farta a minha alma. Então aqui Deus farta a alma dele. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Por quê? Porque a minha alma está farta de ti. Eu fui saciado pelo Senhor. E no meu leito, né, aqui ele vai dizer como é que isso aconteceu. Né? E no meu leito, quando me recordo, né, de ti, e em ti medito durante as vigílias da noite. Então aqui são as duas atitudes de Davi para se fartar, para ter a alma cheia do Senhor. Ele se recorda de Deus, ele volta ao passado, a recordação, as lembranças passadas, e também ele medita no presente, visualizando o futuro. Então isso aqui, né, sacia a sua alma. No verso 7 é onde está aqui o foco do nosso tema. Porque tu tens sido o meu auxílio. E é verdade isso. Ele declara isso aqui se recordando de como Deus o tratou, né, no passado, né, e como Deus o trata agora e o tratará futuramente. Né? Tu tens sido o meu auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. Olha só. Então aqui é aquele conforto, né, que Deus traz a Davi, né? Esse amparo, esse refúgio, né? E o verso 8 aqui é assim, irmãos, lindíssimo, né? A minha alma apega-se a ti. Olha o desejo aqui, né, de Davi. Né? Está apegado a Deus, né? Está colado no Senhor, está grudado em Deus aqui, né? A tua mão direita me ampara. Né? Então, irmão, nós vamos hoje tratar desses versos aqui, dos versos 5 ao verso 8, né? Tratando da confiança no auxílio de Deus. Né? A palavra confiança, aqui uma breve introdução, a palavra confiança é crer na moral, sinceridade e competência do outro. É crer que ele cumpre a sua função e palavra com fidelidade. Então a gente pega essa confiança aqui e do contexto do salmo a gente aponta para Deus. Então Deus é esse ser, essa pessoa, né, com a moral elevadíssima, um ser sincero, um ser competente, né, um ser que cumpre a sua função e a sua palavra com fidelidade. Então por isso que o crente, o fiel, deve depositar em Deus toda a sua confiança, porque ele é essa pessoa. Não tem outra. Né? Então Davi está justamente com esse entendimento, olhando para Deus, dizendo, tu és o meu auxílio, tu és a minha confiança. A palavra auxílio significa ajuda, assistência, cooperação a favor de quem necessita. Então, Davi confia em Deus, né, e espera nessa confiança o seu auxílio. Justamente isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa necessitada. Irmãos, não é só por causa do contexto que Davi é uma pessoa necessitada de Deus. Não é devido às circunstâncias que Davi é necessitado de Deus, que ele precisa do auxílio de Deus. Não, Davi precisa do auxílio de Deus todo o tempo, em qualquer circunstância. Por quê? Porque a sua natureza é pecadora, o mundo está ajuizado, e a pressão para que ele se desvie, para que ele quebre a aliança com Deus é muito grande. Então ele é um ser necessitado como eu e como você. Nós, irmãos, somos necessitados de Deus, mesmo sendo justificados pelo sangue de Cristo. Aí sim, mais ainda.
Por quê? Porque a nossa confiança é mais dilatada, o nosso entendimento é maior a respeito de Deus. Então nós somos pessoas necessitadas de Deus. E é interessante também, somos pessoas que deveríamos buscar a Deus ansiosamente. E deveríamos ter sede do Senhor todo o tempo. Como está aqui no verso 1. Nessa segunda parte do Salmo, Davi expressa sua confiança no auxílio de Deus, claramente. Ele se coloca diante de Deus como necessitado do seu socorro, do seu auxílio, com confiança de que Deus vai socorrê-lo, Deus vai auxiliá-lo, Deus vai salvá-lo, Deus vai mudar a sua realidade, Deus vai levá-lo ao santuário para que ele glorifique lá o nome dele. Na história de Davi, Deus vem construindo, edificando a confiança dele na sua pessoa. Isso também é interessante. Ninguém confia em ninguém de uma hora para outra, ou porque a pessoa é carismática, é bonita, é atraente, é bondosa. Não, não é isso. O contexto aqui não é esse. A confiança, irmãos, é uma construção. É como você colocar tijolo sobre tijolo para erguer uma parede, um muro. Assim é a confiança. E nós começamos a depositar nossa confiança em Deus a partir do momento que nós começamos a nos relacionarmos com Ele. Esse é o ponto aqui. Então Deus começou a criar, a edificar no coração de Davi a confiança dele nele. A partir do momento que Deus se revela a alguém, ele começa a desenvolver a confiança dele nesta pessoa que ele se revelou. É assim que funciona. É assim que está na Escritura. É a partir do relacionamento com Deus, nesse processo, que a confiança nele é construída. Sem relacionamento com Deus, não há como nós confiarmos nele. Quando eu falo aqui em relacionamento, irmãos, eu falo em relacionamento pessoal, não é? Que tem a ver com o exercício da recordação, tem a ver com o exercício da meditação, do estudo, da leitura bíblica. É assim que se cresce, é assim que se constrói a confiança em Deus. Ela não vai descer do céu pronta e entrar no seu coração. Não vai, é um processo. Observe o verso 5 do Salmo 63. Há duas atitudes de Davi para com Deus aqui, claríssimas aqui. A primeira é recordação. Olha só o verso 5 aqui, coisa linda aqui que ele diz aqui. E no meu leito, quando de ti me recordo, olha só, recordação, isto é, Davi faz voltar a sua memória aos feitos de Deus em sua vida, no passado, e no passado recente. O coração de Davi está cheio das recordações de Deus, desde o seu tempo de menino até o presente momento. Ele se lembra de como derrotou Golias, como derrotou o leão e como também derrotou o urso, quando pastoreava as ovelhas de seu pai. São cenas, são fatos que ficam gravados na memória como fontes para a recordação, para alimentar a fé e a confiança no coração do salmista. Da mesma forma, irmãos, Deus faz conosco em nossa vida. Há momentos em nossa vida que são marcados pela ação de Deus, que ficam lá, ficam em alto relevo, nada apaga, nada apaga. E nós devemos, irmãos, em momentos como esse, em circunstâncias difíceis, voltar a esse contexto, voltar a essas lembranças, para nos alegrarmos e vermos como Deus ali naquele contexto nos socorreu, nos livrou e nos salvou da situação. Em 1 Samuel 17:37, Davi diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Isso aí é quando ele foi enfrentar Golias, né? Olha só. Quer dizer, veja onde ele foi buscar força para enfrentar o filisteu. Quando Deus me livrou das garras dos ursos e da garra do leão. Então, para Davi, a luta com o urso e com o leão foi muito maior do que ia ser com o filisteu. Então ele vai ali, naquele contexto ali, daquela lembrança ali, traz de lá força de confiança na mão do Senhor. E em 1 Samuel 17:45, logo em seguida ali, né, Davi, né, diz ao filisteu,
Você vem contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Veja só, o contraste aqui, né, do combate. Davi vai contra ele com espada, lança e escudo, completamente protegido. Davi vai em nome de quem? Do Senhor, ele confia no nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Ele recorda, irmãos, de como Deus o livrou, né, das garras do leão e das garras dos ursos, garras. Então eles foram para cima de Davi, né? A confiança de Davi está fundamentada da relação de Deus com ele, uma relação, né, diária, constante e prazerosa, como diz aqui no começo do verso 5 aqui, né? Como de saborosa comida se farta a minha alma. Essa aqui é a sua relação com Deus, né? Trazer à mente, né, recordar os feitos de Deus na vida do salmista, aquece a confiança e a dependência em Deus. A única arma que levou Davi a enfrentar o leão e o urso e o gigante Golias foi sua confiança em Deus. Isso está atrelado aos propósitos de Deus em sua vida e na história da redenção. Irmãos, sabe, são ensinos aqui, são princípios tão gloriosos para mim e para a sua vida, né? A gente não perdeu o prumo da história cristã, não com as circunstâncias do presente. A gente deve estar sempre com o olhar, não é, no passado e vendo, né, ali a mão de Deus em nossa vida ali. Não é? Eu me recordo de muitas coisas que Deus me livrou. Não é? A mais importante dela é salvar a minha alma da escravidão do pecado e da morte eterna. Eu não esqueço nunca disso. Vem sempre a minha memória com muita força, com muita clareza. Não é? Isso me ajuda muito, isso me fortalece demais. Não é? A segunda atitude de Davi aqui é a meditação. Eu recordo, de ti me recordo e em ti medito. São duas coisas que ele faz aqui. Meditação, assim como ele se recorda dos atos de Deus em sua vida, ele olha para o presente e medita em sua palavra. Medita no Senhor. A recordação está atrelada a algum fato do passado. Ela é chamada para a mente, para encher o coração de confiança e esperança. A meditação olha para o presente e para a frente, esperando em Deus seu auxílio, socorro, ajuda e intervenção. Por que nós meditamos todos os dias, irmãos? Ou ouvimos a meditação, né, que Moreira manda, que eu mando também. Por que aquilo ali? É para que nós enfrentemos os nossos dias, o nosso dia. Aquilo ali alimenta o nosso coração. Aqueles princípios e aquelas meditações aqui. Meditar em Deus é estudar seu pensamento, seu coração, seus propósitos por meio da sua palavra. Isso é que é meditação, irmãos. Quando a gente medita ali, não é, a principal mensagem ali, não é conhecer a pessoa de Deus, o seu caráter. E aplicar aqueles princípios ali que estão ali revelados ao nosso coração, para aumentar, para aquecer a nossa relação, não é, e a nossa confiança nele. Meditar é o exercício espiritual para o conhecimento de Deus, e isto é feito por meio da relação com sua palavra, mediante a intervenção do Espírito Santo. Isso é fantástico também, irmãos. Isso é fantástico. Porque não depende só de nós. A ação aqui, ela é sinergística, é Deus e o homem, não é, agindo para que esse fiel cresça no seu conhecimento, dilate a sua confiança e espere com esperança o seu auxílio. Isso é pura graça, irmãos, pura graça. Deus, esses são os seus propósitos, né? Estão claros para nós, estão revelados para nós de uma maneira muito transparente, para que nós nos apeguemos mais a Ele. Davi fala aqui, minha alma se apega ao Senhor. Não é?
Mas por quê, irmãos? Por esse exercício, por essa prática. Não é? A gente não vai se apegar a Deus por osmose. Não vai, isso não vai acontecer. A gente não vai querer estar junto do Senhor sem a meditação, sem a leitura da Escritura, sem vir ao culto, sem participar da comunhão da igreja, sem ouvir a pregação, sem estudar a palavra. Não tem como isso. Essa é a nossa parte. Porque a outra parte, Cristo já fez, a parte maior, a parte mais sacrificial foi feita por Ele. Morrendo em nosso lugar, não é? E nos dando a justificação e nos colocando livremente diante do Senhor, para aprendermos dEle. É com esse exercício que Deus vai construindo a nossa confiança, a nossa relação com Ele, fundamentando cada vez mais a nossa confiança na pessoa dEle. Somos nós que precisamos, irmãos, confiar em Deus e ter uma relação profunda com Ele. No verso 5, Davi recorda e medita em Deus, e o resultado é ter sua alma farta, tem júbilo em seus lábios, e expressa isso por meio do seu louvor a Deus. Olha só. Você já teve essa experiência, irmão, de estar com o coração cheio do Senhor? Não é justamente isso que acontece? Né? Você está com a alma farta, não é? Transbordante de Deus, né? Então, o seu coração está jubiloso e os seus lábios expressam isso por meio dos seus louvores, do seu louvor a Deus. Esse é o resultado, irmãos, claríssimo aqui. Não é sem propósito que o Senhor começa com o Salmo 1, chamando e exortando o povo de Deus a ter prazer na palavra de Deus e meditar nela dia e noite. Não é sem propósito que o saltério começa com o Salmo 1. Bem-aventurado, olha só como vai se encaixar aqui certinho o contexto do Salmo 1 com essa atitude de Davi aqui. O verso 2 aqui, ó, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E o que segue depois aqui, irmãos, é essa fartura a partir dessa meditação dia e noite. Esse é o homem bem-aventurado. Davi aqui é bem-aventurado, porque ele está justamente praticando esse exercício aqui. Observe a mudança de atitude do salmista, né, aqui no Salmo. No verso 1 ele diz, minha alma tem sede de ti. No verso 5 ele diz, a minha alma se farta. Olha só. Como Deus ouviu o seu clamor, irmãos. Como Deus o agraciou. Como as circunstâncias mudaram assim rapidamente, irmãos. Rapidamente. Bastou recordar e meditar e a alma se fartou do Senhor. Diante das circunstâncias de sequidão, de querer o Senhor, de querer ir no santuário. Né? Davi é atraído para Deus, por meio das recordações e das suas meditações. Isso é um fato importantíssimo aqui, irmãos. Olha só, para ver se você entende o que eu quero dizer aqui. Davi é atraído para Deus, por meio das recordações e das meditações. É o próprio Deus, irmãos, que está levando Davi a recordar e a meditar. É o próprio Deus, né, que atrai Davi para si mesmo. Irmãos, isso aqui é pura graça. Isso é graça demais, sabe? Isso é uma coisa que, né, constrange o nosso coração. Né? Quando Deus nos chama a orar, quando Deus nos chama ao culto para ouvir sua palavra, quando Deus nos chama a compartilhar, a meditar, irmãos, não é? É Ele mesmo que está fazendo isso. Ele está nos atraindo a Ele mesmo. Não é? Ele não é atraído para meditar e contemplar as circunstâncias que ele está vivendo, pois isto não iria fortalecer sua confiança em Deus. Ele não se desvia do alvo, seu alvo é Deus, pois ele sabe que assim que ele lhe livrou do leão e do urso de Golias, vai livrá-lo também desta situação. Ele faz aqui a relação passado,
presente e futuro, tudo alinhado na recordação e na meditação. Deus me salvou, né? Está me salvando, está me alimentando, me fartando e irá me salvar. O propósito das circunstâncias que ele estava vivendo foi aguçar a sua recordação sobre Deus e a meditar nele e em sua palavra. Olha só, olha qual foi o propósito aqui, né, e o que levou as circunstâncias na vida de Davi. As circunstâncias aguçaram a sua mente e o seu coração a se recordar de Deus e a meditar nele. Isso aqui é outro princípio, irmão, para a nossa vida. Em vez de nós ficarmos focados, rodeando as circunstâncias, né, sendo sufocado por ela, né, nós deveríamos sair, né, não dar atenção em demasia às circunstâncias e focar nisso, nesse princípio aqui de recordação e meditação de Deus. Isso produziu em sua vida rios do deserto e mel da rocha, isto é, produziram confiança e esperança em Deus. Esse salmo é fantástico, irmãos. Olha, os salmos são assim, irmãos. São poesias assim, repleta, né, de princípios, de doutrina, de graça, da revelação de Deus, da sua intervenção, do seu caráter, do seu auxílio, do seu socorro, assim, ativo sobre os seus fiéis. Enche o nosso coração, dá-nos esperança, alegria, gozo, para seguirmos na vida, rompendo as circunstâncias e vivendo por fé. Porque como Paulo diz, né? O justo não vive por sentimentos, vive por fé. Fé no contexto ali, ou do modo geral, é confiança em Deus. A palavra pistes, né, no grego, né, é confiança. Fé é confiança. Fé, irmãos, não é algo cego, não é um passo no escuro, isso não existe, isso é filosofia barata, não é? Isso é dito popular. Fé não é isso, a fé bíblica não é isso. Fé é confiar, é pensar em Deus, meditar no Senhor, é ver a lógica dele, da sua mente, em sua palavra. A fé, ela é clara, ela é transparente, ela é real, ela é firme. E Cristo mostra isso. Cristo mostra isso. Os versos 7 e 8 revelam o resultado da recordação e da meditação de Davi. Davi, nestes versos, revela a sua segurança em Deus de modo pessoal. Porque tu tens sido o meu auxílio, sempre, lá, quando eu recordei, aqui no presente e será no futuro. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Quer dizer, o Senhor me acolhe, o Senhor me recolhe, o Senhor me protege, o Senhor me ajuda, me traz para si. Como a galinha faz com os pintos, né? A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me ampara. Me ampara, irmãos. Observe as expressões pessoais do salmista no verso 7. Tu és o meu auxílio, tu és a minha sombra, tu és a minha alegria. Minha alma se apega a ti, tua mão me ampara. São todos entendimentos de uma relação de intimidade pessoal com Deus. E nessa relação Deus agia sobre ele. Essas expressões pessoais de Davi revelam sua perseverança em confiar em Deus, independente das circunstâncias. A expressão minha alma apega-se a ti no verso 8 revela seu compromisso, né, de fidelidade e dependência de Deus. Eu não sei se você né, eu creio que você já deve ter passado por essa experiência, né, de ter gostado de alguém e está querendo estar junto dela o tempo todo. Você se apega de um jeito que você não quer largar para canto nenhum. Não é verdade isso? Isso é real, irmãos. E essa relação aqui de Davi com Deus,
não é? Ele quer estar apegado a Deus, colado no Senhor, né? Marcando sob pressão ali, sem sair para lugar nenhum. Não é? Esta expressão, minha alma apega-se a ti, né, significa alguém que segue correndo numa direção. No contexto, Davi segue correndo em direção a Deus. Seu desejo é apegar-se totalmente a Deus, né? E estar colado nele, grudado em sua pessoa. É isso que ele quer. Assim é a vida cristã, irmãos. Se a gente não tem essa disposição aqui para estar apegado a Cristo, né? A nossa vida cristã é muito frágil, né? Ela se quebra com muita fragilidade. Não é? As circunstâncias nos dominam também com muita facilidade. E a nossa confiança, ela é uma confiança muito temerária. A gente confia com o pé atrás, porque nós não estamos apegados ao Senhor, colados no Senhor ali. Ouvindo sua palavra, ouvindo sua voz, seguindo, né? É como sombra, né? Já viu aqueles comediantes que imitam alguém na rua sem você olhar? É a mesma coisa, Davi está assim, o que Deus faz, ele tá acompanhando ali, imitando até os gestos, ele está apegado ao Senhor. O movimento de um é o movimento de outro. Mas a pergunta é, como Davi pode fazer isso? Como Davi pode se apegar a Deus? Observe o final do verso 8. A tua mão direita me ampara. Irmãos, veja quanta graça de Deus aqui. Irmãos, quem está fazendo Davi se apegar a Deus é o próprio Deus amparando ele junto dele. A tua mão me ampara. Só Deus torna este apego, né, possível, pois Ele é quem sustenta Davi com sua mão, pois a sua mão é mais firme, fiel e forte do que a mão de Davi. Não é Davi que se segura para se apegar em Deus. Essa não é a imagem correta, mas é Deus que se volta e traz Davi para Davi se apegar a ele. É Deus que traz Davi apegado a si. Esse é o sentido aqui. Irmãos, isso é graça, isso é muita bondade. Davi é um pecador como eu e você, irmãos. Como eu e você. Jesus disse em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A mesma coisa aqui. Irmãos, quem está nos levando a se apegar a Jesus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está fazendo isso. De maneira nenhuma o lançarei fora. Eu trarei apegado a mim. Jesus está falando da sua forte mão, sustentando, guardando, cuidando do seu povo, dos seus fiéis. Assim como a mão de Deus ampara Davi aqui no Salmo 63, verso 8. É Deus quem leva o pecador a Jesus. É a mão de Deus amparando aqueles a quem Ele chama para si, como chamou Davi. Desculpe. Em João capítulo 10, verso 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Então, irmãos, nós estamos, Deus, né, Jesus, né, nos apegou a Ele de tal forma que ninguém nos tira da sua mão, de tão apegado que nós estamos com Ele. Agora, a questão aqui, irmãos, que nós perguntamos é, nós temos desfrutado desse apego que Cristo está fazendo por nós? Nós temos descansado, confiado nisso aí, né? Nós temos desenvolvido essa confiança a partir dessa mão poderosa de Deus sobre nós, que ninguém nos arrebata dele, de tão apegado que Ele nos deixou a si.
A mão de Deus é poderosa, irmãos, para guardar o seu povo. Davi sabia que era o Senhor quem sustentava, amparava e fazia sua alma se apegar a Deus. E nesta verdade e nesta revelação que Davi, é nesta verdade e é nesta revelação que Davi constrói sua confiança em Deus. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu auxílio. Eu espero, irmãos, que nós possamos também aplicar esses princípios doutrinários ao nosso coração, com alegria e gozo, né? Para termos uma confiança fiel a Deus, uma confiança robusta no Senhor. Concluindo a nossa pregação de hoje à noite, Deus convida o seu povo, por meio da meditação, da mediação de Cristo, a se apegar a Ele, a desfrutar do seu auxílio e socorro, da sua confiança, levando em profunda consideração, né, a meditação e a contemplação da sua pessoa e também em sua palavra. O convite é para mim e para você aqui. Deus convida o seu povo a confiar nele de todo o coração, grudando a sua alma na pessoa de Cristo, por meio, né, da oração, da meditação, do estudo da palavra, dos cultos, do testemunho, da pregação, do evangelismo, né? E por fim, irmãos, Deus convida o seu povo a desfrutar do seu auxílio, entregando-se a Ele de corpo e alma, sabendo que aquele que começou a boa obra em cada um dos fiéis há de completá-la até o dia de Cristo. Esse é o apego real e vivo, né, que Cristo faz por nós. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça de desfrutarmos de sua palavra, da sua pessoa, do seu auxílio e da sua confiança, e que nos ajude a sermos completamente apegados a Ele. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo modo que o Senhor trata e trabalha a nossa vida, Senhor. Obrigado pela maneira que o Senhor nos se expôs hoje para nós, nesses versos do Salmo 63, Pai. Deus nos ajuda, Senhor, a sermos apegados ao Senhor, Pai, a confiarmos no Senhor e termos o Senhor como nosso auxílio presente em todas as circunstâncias. Perdoa nossas fraquezas, nossos pecados, Senhor. Assim te oramos, sendo grato, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus